O vizinho chamou ele de louco quando cercou a casa de água. Mas o que aconteceu depois? Manuel Santos acordou na madrugada daquele sábado de março com uma determinação que não sentia há anos. Aos 62 anos, o aposentado da Companhia de Saneamento de Minas Gerais sabia que tinha pouco tempo para colocar em prática o que sua falecida esposa, Conceição, havia descoberto nos últimos meses de vida. As anotações dela estavam todas ali, espalhadas pela mesa da cozinha da casa de madeira que construíram juntos 30 anos antes, na zona rural de Itabirito. Foi quando ligou a primeira mangueira na torneira do quintal e direcionou o jato d'água para o terreno ao redor da casa que seu vizinho mais próximo, Antônio Pereira, apareceu na cerca que dividia as duas propriedades. Antônio observou por alguns minutos, depois gritou alto o suficiente para que outros vizinhos ouvissem. Manuel perdeu o juízo de vez. Tá jogando água no chão igual doido. O comentário ecoou pela pequena comunidade rural como um sino anunciando desgraça. Manuel não respondeu. Continuou movimentando a mangueira com precisão, seguindo um padrão específico que somente ele conhecia. A água jorrava, criando pequenos canais e poças, estrategicamente posicionadas ao redor da modesta residência de madeira. Seus movimentos eram calculados, como se seguisse um mapa invisível gravado em sua memória. O chapéu de palha protegia seu rosto do sol matinal, mas não conseguia esconder a expressão de concentração absoluta. Antônio chamou a esposa, Marta, para testemunhar a cena. Logo, outros vizinhos se juntaram à cerca, todos comentando em voz alta sobre o comportamento estranho de Manuel. Deve ser coisa da idade, sussurrou Dona Francisca, a vizinha mais idosa da comunidade. Depois que Conceição se foi, ele não é mais o mesmo, completou seu José, balançando a cabeça com pena. A filha mais velha de Manuel, Aparecida, chegou de Belo Horizonte no final da tarde daquele mesmo dia. Ela vinha visitar o pai regularmente, desde que a mãe havia partido há 6 meses. Quando estacionou o carro na frente da casa e viu o terreiro encharcado, com mangueiras espalhadas por toda parte, seu coração apertou. As suspeitas que vinha nutrindo sobre o estado mental do pai pareciam se confirmar diante daquele cenário desconcertante. Pai, o que é isso tudo? Perguntou Aparecida, tentando manter a voz calma enquanto observava Manuel ajustar uma mangueira que direcionava a água para um canteiro próximo à varanda. É trabalho, filha, respondeu ele simplesmente, sem parar o que estava fazendo. Trabalho que sua mãe começou e que eu preciso terminar. A explicação não tranquilizou Aparecida, que imediatamente pensou em ligar para os irmãos. Naquela noite, enquanto Manuel dormia, Aparecida ligou para Sebastião, o filho do meio que morava em Contagem, e para Rosângela, a caçula que havia se mudado para São Paulo. A conversa foi tensa. Sebastião sugeriu que talvez fosse hora de considerar uma avaliação médica. Rosângela, sempre mais emotiva, chorou no telefone dizendo que não podia aceitar perder o pai também. Aparecida prometeu que ficaria alguns dias para observar melhor a situação. No domingo pela manhã, Manuel acordou antes do amanhecer e retomou sua rotina com as mangueiras. Aparecida o observou da janela da cozinha, preparando café e tentando entender alguma lógica naqueles movimentos. Ela notou que o pai consultava frequentemente um caderno pequeno, fazendo anotações e verificando algo que parecia ser um cronograma. Quando se aproximou para conversar, Manuel guardou o caderno rapidamente no bolso da camisa. Pai, os vizinhos estão falando, disse Aparecida servindo o café. Estão dizendo que o senhor está agindo de forma estranha. Manuel tomou um gole do café quente e olhou pela janela, observando a água que continuava correndo pelos canais improvisados que havia criado. Deixa falarem, Cidinha. Sempre falaram da nossa família mesmo. Quando construí esta casa também falaram. Quando plantei aqueles eucaliptos, falaram. Quando me aposentei cedo, falaram mais ainda. Aparecida respirou fundo. Sabia que o pai sempre havia sido teimoso, mas desta vez era diferente. Havia algo de obsessivo em seus movimentos, uma urgência que ela não conseguia compreender. Pai, o senhor está gastando muita água, a conta vai vir alta demais, e os vizinhos estão reclamando que a água está escorrendo para os terrenos deles. Manuel apenas assentiu, como se já esperasse aquela conversa. Querido ouvinte,
Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Filha, há coisas que você ainda não entende, disse Manuel voltando a pegar o caderno do bolso. Sua mãe era uma mulher muito inteligente, mais inteligente do que qualquer um de nós imaginou. Ele abriu o caderno em uma página específica, mostrando desenhos rudimentares e números que Aparecida não conseguiu decifrar. Ela passou os últimos meses estudando nossa terra, o terreno, as águas que passam por aqui. Aparecida olhou os desenhos com atenção. Pareciam mapas caseiros, com marcações de distâncias e setas indicando direções. A letra de Conceição estava ali, pequena e caprichada, mas os números e símbolos não faziam sentido para ela. Mãe nunca me contou sobre isso, murmurou, folheando as páginas. O que ela estava estudando, pai? Manuel fechou o caderno suavemente e o guardou novamente. Ela não contou para ninguém porque vocês iam achar que era coisa de mulher velha sem estudos, explicou Manuel, com um tom de tristeza na voz. Mas Conceição trabalhou 40 anos na secretaria da Companhia de Saneamento. Ela entendia de água, de escoamento, de como a natureza funciona. Entendia mais que muito engenheiro formado que eu conheci. Suas palavras carregavam um orgulho profundo que Aparecida raramente havia percebido antes. Durante toda a segunda-feira, Manuel manteve sua rotina. Aparecida decidiu acompanhá-lo mais de perto, tentando entender o padrão daquele trabalho. Ela notou que o pai não jogava água aleatoriamente. Havia um sistema, uma ordem específica na forma como direcionava os jatos. Primeiro molhava uma área próxima à casa, depois se deslocava para pontos mais distantes, sempre consultando o caderno e fazendo pequenas anotações. Os vizinhos continuaram comentando. Antônio Pereira chegou a sugerir que talvez fosse caso de chamar alguém da família para intervir. Marta, sua esposa, foi mais longe e insinuou que talvez Manuel estivesse com problemas mentais sérios. As fofocas se espalharam rapidamente pela pequena comunidade, chegando até a vila mais próxima, onde alguns conhecidos de Manuel começaram a fazer perguntas sobre seu estado. Na terça-feira, Sebastião chegou de Contagem. Ele havia conseguido folga no trabalho especificamente para conversar com o pai sobre a situação. O filho do meio sempre foi o mais pragmático da família e sua chegada trouxe uma tensão nova para a casa. Pai, precisamos conversar sério, disse ele assim que chegou. Aparecida me contou sobre essa história de ficar jogando água no terreno. O senhor não pode continuar assim. Manuel recebeu o filho com carinho, mas sua expressão se fechou quando o assunto da água foi mencionado. Sebastião, você sempre foi um bom menino, mas nunca foi de entender as coisas mais profundas da vida, disse o pai, sem malícia, apenas constatando um fato. Esta não é uma coisa que se explica fácil. É uma coisa que se sente, que se sabe por dentro. Sebastião trocou um olhar preocupado com Aparecida. Naquela tarde, enquanto Manuel trabalhava com as mangueiras no quintal, os dois filhos conversaram na cozinha. Sebastião estava convencido de que o pai precisava de ajuda médica. Cidinha, isso não é normal. Pai sempre foi teimoso, mas isso aqui é obsessão. Ele está gastando dinheiro que não tem, incomodando os vizinhos, e pelo que você me contou, nem consegue explicar direito o que está fazendo. Aparecida concordou parcialmente, mas sentia que havia algo mais na história. Ontem ele me mostrou um caderno da mãe, contou Aparecida ao irmão. Tinha desenhos estranhos, números, coisas que não conseguia entender. Pai disse que mãe estava estudando o terreno, estudando água. Sebastião balançou a cabeça. Cidinha, mãe era secretária. O que ela ia entender de terreno e água? Pai está misturando as coisas na cabeça dele. A conversa foi interrompida quando Manuel entrou para beber água. Estão falando de mim? Perguntou Manuel sem demonstrar irritação. Podem falar à vontade. Eu sei que vocês estão preocupados e isso me deixa feliz. Mostra que são bons filhos. Ele se serviu de um copo d'água gelada e continuou. Mas também sei que vocês não vão entender o que estou fazendo até que seja a hora certa. E a hora certa está chegando. Sebastião ia questionar,
Mas o pai já havia saído novamente. Na quarta-feira, chegou a conta de água. O valor estava 3 vezes maior que o normal. Aparecida mostrou a conta para Sebastião, que imediatamente procurou o pai. Pai, o senhor viu isso? Como vamos pagar uma conta dessas? O senhor aposentado gastando água igual empresa. Manuel olhou a conta calmamente e a guardou no bolso. Vai ser paga, disse simplesmente. Sempre paguei minhas contas, não vou parar agora. Sebastião perdeu a paciência. Com que dinheiro, pai? O senhor vendeu alguma coisa e não contou para nós? A pergunta atingiu um ponto sensível. Manuel ficou quieto por alguns instantes. Depois admitiu que havia vendido a aliança de casamento de Conceição para um conhecido que comprava ouro. Foi o que ela teria querido, disse, tentando justificar. Ela sempre dizia que ouro não serve para nada guardado na gaveta. A revelação causou um escândalo familiar. Aparecida chorou, Sebastião gritou, e por telefone, Rosângela também se desesperou. Para eles, vender a aliança da mãe para pagar conta de água de um projeto incompreensível era o sinal definitivo de que o pai havia perdido o controle. Pai, o senhor vendeu a aliança da mãe para ficar jogando água no chão, gritou Sebastião. Isso é loucura, é desrespeito com a memória dela. Manuel ouviu as acusações em silêncio. Quando os filhos terminaram de desabafar, ele falou calmamente. Vocês acham que estou desrespeitando a memória de Conceição, mas eu estou fazendo exatamente o que ela pediu para fazer. Estou cumprindo a última vontade dela. Os filhos se entreolharam, confusos. Que última vontade, pai? Mãe nunca falou nada sobre jogar água no terreno, questionou Aparecida. Porque ela sabia que vocês não iam entender na época, explicou Manuel. Ela me fez prometer que ia esperar o tempo certo, me fez prometer que não ia contar para vocês até que fosse necessário. Ele pegou o caderno do bolso novamente e o colocou sobre a mesa. Tudo está aqui. Todo o trabalho dela, toda a sabedoria dela. Ela sabia coisas que vocês nem imaginam. Os filhos olharam para o caderno com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Naquela noite, Sebastião ligou para Rosângela e sugeriu que talvez fosse hora de considerar medidas mais drásticas. Rosinha, pai não está bem. Ele vendeu a aliança da mãe, está gastando dinheiro que não tem, os vizinhos estão reclamando. Talvez seja caso de procurar um médico, um psicólogo, alguém que possa ajudar. Rosângela, do outro lado da linha, chorou mais uma vez. Não posso acreditar que estamos falando em internar nosso pai, soluçou. A quinta-feira amanheceu cinzenta, com nuvens carregadas no horizonte. Manuel pareceu mais ansioso que nos outros dias, verificando o caderno com mais frequência e ajustando as mangueiras de forma mais precisa. Aparecida notou que ele olhava constantemente para o céu, como se esperasse algo específico. Pai, vai chover, observou ela. O senhor não vai conseguir trabalhar com essa água toda se vier temporal. É exatamente por isso que preciso terminar hoje, respondeu Manuel, com uma urgência na voz que ela nunca havia escutado antes. Conceição calculou tudo certinho. Ela sabia quando ia ser necessário. Aparecida não entendeu a resposta, mas percebeu que havia algo diferente no comportamento do pai. Ele parecia estar correndo contra o tempo, como se soubesse de algo que ela desconhecia. Durante a tarde, as nuvens escureceram ainda mais. Os vizinhos começaram a se preparar para uma tempestade forte. Antônio Pereira recolheu as roupas do varal e fechou bem as janelas de sua casa. Marta comentou com outras vizinhas que pelo menos a chuva ia parar a loucura de Manuel. Pelo menos com o temporal ele não vai ficar jogando água no chão, disse ela, sem saber que estava completamente errada sobre as intenções dele. Manuel intensificou seu trabalho. As mangueiras pareciam estar espalhadas de forma ainda mais estratégica, criando um verdadeiro sistema de canais ao redor da propriedade. Aparecida observou que alguns vizinhos se reuniram na cerca para comentar sobre a situação. Ela ouviu fragmentos da conversa. Completamente doido. Família deveria fazer alguma coisa. Vergonha para a comunidade. As palavras a feriram profundamente. Quando começaram a cair os primeiros pingos de chuva, Manuel finalmente parou de trabalhar.
Ele recolheu as mangueiras cuidadosamente e entrou em casa com a expressão de quem havia cumprido uma missão importante. Pronto, disse para a Aparecida. Agora é esperar. Ela perguntou o que estavam esperando, mas ele apenas sorriu e disse que logo ela entenderia tudo. A resposta misteriosa aumentou ainda mais sua preocupação. A tempestade chegou com força total durante a madrugada de sexta-feira. Era uma daquelas chuvas típicas de março em Minas Gerais, intensa e persistente. O vento balançava as árvores com violência e o barulho da água batendo no telhado de zinco era ensurdecedor. Aparecida acordou várias vezes durante a noite, preocupada com possíveis goteiras ou danos na propriedade. Manoel, surpreendentemente, dormiu profundamente. Quando amanheceu e a chuva diminuiu de intensidade, Aparecida olhou pela janela e ficou surpresa com o que viu. Toda a água da chuva estava sendo escoada de forma organizada pelos canais que o pai havia criado durante a semana. Não havia poças nem alagamentos no terreno da família. Mais impressionante ainda, a água estava sendo direcionada de forma a proteger também as propriedades vizinhas, criando uma espécie de sistema de drenagem natural. Antônio Pereira apareceu na cerca logo cedo, com uma expressão completamente diferente da que vinha demonstrando durante a semana. Sua propriedade, que sempre sofria com alagamentos durante tempestades fortes, havia sido protegida pela engenhosa rede de canais criada por Manoel. Seu Manoel, chamou ele com tom respeitoso, queria conversar com o senhor. Manoel saiu para atendê-lo, mas sem demonstrar qualquer satisfação por ter provado seu ponto. Seu Manoel, eu quero pedir desculpas, disse Antônio, claramente envergonhado. Eu falei coisas que não devia ter falado. Chamei o senhor de doido na frente de todo mundo, mas agora eu vejo que o senhor sabia o que estava fazendo. Manoel ouviu as desculpas em silêncio. Depois estendeu a mão para cumprimentar o vizinho. Não precisa pedir desculpas, Antônio. Eu entendo que pareceu estranho mesmo. Outros vizinhos começaram a aparecer durante a manhã. Todos queriam entender como Manoel havia conseguido criar um sistema de drenagem tão eficiente com equipamentos caseiros. Dona Francisca, que sempre teve problemas com água invadindo sua cozinha durante as chuvas, estava impressionada. Seu Manoel, a água passou pertinho da minha casa, mas não entrou nenhuma gota. Como o senhor soube fazer isso? Manoel finalmente decidiu contar a história completa. Reuniu os vizinhos no quintal e, com o caderno de Conceição nas mãos, explicou todo o processo. Minha esposa trabalhou 40 anos na companhia de saneamento. Durante todo esse tempo, ela foi absorvendo conhecimento sobre como a água se comporta, como fazer escoamento, como proteger as casas das enchentes. Os vizinhos ouviram em silêncio respeitoso. Nos últimos meses de vida dela, Conceição ficou observando nosso terreno e o de vocês, continuou Manoel. Ela percebeu que sempre que chovia forte, as casas daqui da comunidade sofriam com alagamento. Então ela começou a estudar uma solução caseira, usando o conhecimento que tinha adquirido no trabalho. Ele abriu o caderno e mostrou os desenhos que antes pareciam incompreensíveis. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Aparecida se aproximou para ver os desenhos com mais atenção. Agora, depois de presenciar o resultado prático, os números e setas faziam sentido. Eram cálculos de escoamento, mapas de drenagem, estudos sobre a inclinação do terreno. Mãe fez tudo isso sozinha? Perguntou ela, impressionada. Sozinha não, corrigiu Manoel. Ela me incluiu nos estudos durante os últimos dias, me ensinou a entender os desenhos, me explicou como fazer o trabalho. Sebastião, que havia presenciado toda a explicação, estava visivelmente emocionado. Ele se aproximou do pai e pediu desculpas pelas palavras duras dos dias anteriores. Pai, eu não sabia. Desculpa por ter duvidado do senhor. Desculpa por ter falado que o senhor estava doido. Manoel abraçou o filho e disse que não havia nada a perdoar. Vocês reagiram como qualquer pessoa reagiria. Não tinham informação suficiente para entender.
A notícia do sistema de drenagem caseiro se espalhou rapidamente pela região. Um engenheiro da prefeitura de Itabirito apareceu na propriedade durante a tarde para entender melhor como funcionava aquela solução improvisada. Ele ficou impressionado com a eficiência do sistema e pediu permissão para documentar a técnica. O senhor tem ideia de quantas comunidades rurais poderiam se beneficiar com um sistema assim? Perguntou o profissional. Manuel mostrou todo o caderno de Conceição para o engenheiro, que fotografou cada página com autorização. Sua esposa era uma mulher muito inteligente, elogiou o profissional. Este trabalho aqui é digno de ser estudado em faculdades de engenharia. É ciência aplicada de forma prática e eficiente. As palavras do engenheiro deram ainda mais significado ao trabalho que Conceição havia desenvolvido. Durante o final de semana, vizinhos de outras comunidades próximas começaram a visitar a propriedade de Manuel para conhecer o sistema. Muitos enfrentavam problemas similares de alagamento e queriam aprender a técnica. Manuel, inicialmente relutante em receber tanta atenção, foi convencido pelos filhos a compartilhar o conhecimento. Pai, mãe, ficaria feliz sabendo que o trabalho dela está ajudando outras pessoas, argumentou Aparecida. Sebastião sugeriu que organizassem pequenos cursos para ensinar a técnica básica de drenagem caseira. Pai, o senhor pode cobrar um valor simbólico e ainda ajudar a comunidade. Mãe, sempre gostou de ajudar os outros. Manuel gostou da ideia, especialmente porque permitiria honrar a memória de Conceição de forma mais ampla. Ele aceitou dar aulas práticas sobre o sistema que ela havia criado. Rosângela chegou de São Paulo no domingo, trazendo o marido e os 2 filhos adolescentes para conhecer o trabalho do avô. Ela havia conversado com os irmãos por telefone e estava ansiosa para ver pessoalmente o resultado daquele projeto que inicialmente considerara uma loucura. Pai, me desculpa por não ter acreditado no Senhor, disse ela, abraçando Manuel com lágrimas nos olhos. Os netos ficaram fascinados com o sistema de canais. O mais velho, de 16 anos, estava estudando para o vestibular e se interessou pela parte técnica do projeto. Vô, a avó era mesmo muito inteligente, comentou ele, depois de Manuel explicar todos os cálculos. Ela pensou em tudo: inclinação, velocidade da água, capacidade de escoamento. É engenharia de verdade. O reconhecimento do neto deixou Manuel particularmente orgulhoso. Durante a semana seguinte, um jornalista da região soube da história e decidiu fazer uma matéria sobre o projeto. Ele chegou na propriedade acompanhado de um fotógrafo e passou toda uma manhã documentando o sistema e entrevistando Manuel. Seu Manuel, o senhor pode contar como foi que decidiu seguir as orientações da esposa, mesmo com todo mundo duvidando? Manuel refletiu por alguns instantes antes de responder ao jornalista. Vou explicar uma coisa que talvez vocês jovens não entendam bem. Quando se vive 40 anos casado com uma pessoa, se aprende a confiar nela completamente. Conceição sempre foi uma mulher muito observadora, muito inteligente. Se ela deixou aquelas anotações, era porque sabia que seriam necessárias. Eu apenas cumpri minha parte do acordo. A matéria foi publicada no jornal local, com o título O Homem que Preveniu a Enchente, seguindo as orientações da esposa. A reportagem gerou muito interesse, e logo os jornais de Belo Horizonte também procuraram Manuel para entrevistas. Ele se tornou uma espécie de celebridade local, sempre enfatizando que o mérito era todo de Conceição. Eu só fui o braço que executou o que a cabeça dela planejou, repetia em todas as entrevistas. A prefeitura de Itabirito decidiu implementar uma versão ampliada do sistema em outras comunidades rurais que enfrentavam problemas similares. Manuel foi convidado para participar como consultor honorário do projeto, dividindo os créditos com a memória de Conceição. É uma honra poder levar o trabalho dela para ajudar mais famílias, disse ele durante a cerimônia de lançamento do programa municipal. Os vizinhos que antes criticavam Manuel agora o procuravam constantemente para pedir conselhos sobre pequenos problemas de escoamento em suas propriedades.
Antônio Pereira se tornou um dos maiores defensores do projeto, sempre contando para visitantes como havia subestimado a inteligência de Conceição e a determinação de Manuel. Aprendi uma lição importante, admitia ele. Às vezes, o que parece loucura é apenas sabedoria que não entendemos ainda. Dona Francisca organizou uma reunião na pequena igreja da comunidade para que Manuel contasse a história completa do projeto para todos os moradores. Foi uma noite emocionante, onde ele detalhou todo o processo, desde as primeiras observações de Conceição até a implementação final do sistema. Quero que todos entendam que este trabalho não foi meu, enfatizou. Foi dela, e eu apenas tive a honra de colocar em prática. Durante sua fala na igreja, Manuel revelou detalhes da personalidade de Conceição que muitos vizinhos desconheciam. Vocês conheceram minha esposa como a mulher gentil que sempre cumprimentava todo mundo na rua, que ajudava quem precisava. Mas ela também era uma estudiosa. Lia livros sobre engenharia, sobre meio ambiente. Ela sabia coisas que impressionariam qualquer um. As pessoas ouviram com atenção e respeito. Durante os últimos meses de vida, Conceição passou horas observando como a água se comportava em nosso terreno, continuou Manuel. Ela media, anotava, calculava. Eu achava que era apenas um passatempo para distraí-la dos problemas de saúde. Só depois descobri que ela estava desenvolvendo um projeto científico real. Muitas pessoas na igreja se emocionaram com a revelação. Aparecida tomou a palavra para complementar o depoimento do pai. Nossa mãe sempre foi uma pessoa especial, mas confesso que nem eu imaginava a profundidade dos estudos dela. Quando vi os resultados práticos do sistema funcionando, entendi que havia subestimado completamente a inteligência dela. Suas palavras ecoaram os sentimentos de todos os presentes. Sebastião também quis falar. Eu peço desculpas publicamente ao meu pai por ter duvidado dele. Quando vi aquelas mangueiras espalhadas pelo terreno, pensei que fosse coisa de gente com problemas mentais. Não imaginava que estava presenciando a implementação de um projeto de engenharia desenvolvido pela minha própria mãe. Sua confissão honesta tocou profundamente a comunidade. Após a reunião na igreja, várias pessoas se aproximaram de Manuel para compartilhar suas próprias histórias sobre Conceição. Dona Maria, que morava na propriedade vizinha há décadas, contou que sempre admirou a forma como Conceição observava atentamente tudo ao seu redor. Ela perguntava coisas que eu nunca tinha pensado, lembrou. Por que a água escorre mais rápido em alguns lugares? Por que algumas plantas crescem melhor em determinados pontos? Agora entendo que ela estava estudando. Seu José, o vizinho mais antigo da comunidade, revelou que Conceição havia pedido emprestados alguns livros sobre hidráulica que ele possuía da época em que trabalhou em obras. Ela disse que queria entender melhor como funcionava o escoamento de água. Eu emprestei os livros, mas não imaginei que ela fosse usar aquele conhecimento de forma prática. A revelação mostrou o quanto Conceição havia se dedicado aos estudos. As revelações continuaram surgindo nos dias seguintes. O dono da Biblioteca Municipal de Itabirito confirmou que Conceição havia sido uma leitora assídua de livros sobre engenharia ambiental durante seus últimos anos. Ela sempre pegava emprestado livros sobre água, solo, drenagem, contou o bibliotecário. Pensávamos que era apenas curiosidade intelectual. Não sabíamos que ela estava desenvolvendo um projeto real. Um professor aposentado de geografia da escola local, que ocasionalmente conversava com Conceição na praça, revelou que ela fazia perguntas muito específicas sobre topografia da região. Ela queria saber sobre a inclinação natural do terreno, sobre como a água da chuva se comportava historicamente na nossa área, lembrou o professor. As perguntas dela eram de nível universitário. Eu ficava impressionado com o interesse dela. Essas descobertas sobre os estudos secretos de Conceição trouxeram uma dimensão ainda mais profunda para o projeto. Manuel se sentiu ainda mais orgulhoso da esposa, percebendo que ela havia se dedicado sistematicamente a desenvolver uma solução científica para um problema comunitário. Ela não improvisou nada, disse ele para os filhos. Conceição estudou, pesquisou,
testou teorias. Foi um trabalho científico de verdade. A história de Conceição e Manoel começou a inspirar outras pessoas da região. Uma professora de ciências da escola municipal criou um projeto pedagógico baseado no trabalho deles, ensinando aos alunos conceitos básicos de hidráulica e engenharia ambiental. É importante mostrar para as crianças que a ciência pode ser aplicada para resolver problemas reais da comunidade, explicou a educadora. Um grupo de estudantes universitários de engenharia de Belo Horizonte visitou a propriedade para estudar o sistema. Eles ficaram impressionados com a eficiência da solução caseira e pediram permissão para incluir o caso em seus trabalhos de conclusão de curso. É um exemplo perfeito de como o conhecimento técnico pode ser aplicado com recursos limitados para resolver problemas concretos, comentou um dos estudantes. O engenheiro municipal que havia visitado a propriedade anteriormente retornou com uma equipe técnica para fazer medições precisas do sistema. Eles confirmaram que a eficiência do projeto de Conceição era comparável a soluções profissionais muito mais caras. Este trabalho merece ser documentado e estudado, afirmou o coordenador da equipe. Pode servir de modelo para comunidades rurais em todo o Brasil. Manoel foi convidado para dar uma palestra na Universidade Federal de Minas Gerais sobre o projeto desenvolvido por Conceição. Inicialmente nervoso com a ideia de falar para estudantes universitários, ele foi encorajado pelos filhos a aceitar o convite. Pai, é uma oportunidade de levar o nome da mãe para onde ela sempre mereceu estar, argumentou Rosângela. A palestra na universidade foi um sucesso. Manoel, vestindo sua melhor roupa e carregando o caderno de anotações de Conceição, explicou todo o processo para uma plateia de mais de 200 estudantes e professores. Minha esposa não teve diploma universitário, disse ele no início da apresentação. Mas tinha algo que não se aprende na faculdade, a sabedoria que vem da observação cuidadosa e do amor pela comunidade. Durante a palestra, Manoel mostrou cada página do caderno, explicando como Conceição havia chegado a cada conclusão. Os estudantes fizeram várias perguntas técnicas que ele respondeu com base no que havia aprendido com a esposa. Ela me ensinou que engenharia não é apenas cálculo, disse ele. É também entender como as pessoas vivem, quais são os problemas reais que elas enfrentam no dia a dia. Um professor de engenharia hidráulica fez uma pergunta que tocou profundamente Manoel. Como o senhor explica o fato de sua esposa, sem formação técnica formal, ter desenvolvido uma solução tão eficiente? Manoel pensou por alguns instantes antes de responder. Professor, Conceição tinha 40 anos de experiência prática. Ela via projetos passarem pela mesa dela todos os dias. Via o que funcionava e o que não funcionava. Experiência prática vale mais que muito diploma. Após a palestra, vários estudantes se aproximaram de Manoel para conversar individualmente. Uma jovem estudante de engenharia ambiental disse que a história de Conceição a inspirou a focar em soluções práticas para comunidades rurais. Quero fazer um mestrado sobre sistemas de drenagem caseiros, contou ela. Seu trabalho e o da sua esposa vão ser minha inspiração. Manoel ficou emocionado com o impacto da história. De volta para casa, Manoel encontrou a comunidade completamente transformada. Os vizinhos agora o tratavam com respeito e admiração. Antônio Pereira havia instalado um sistema similar em sua propriedade, seguindo as orientações que Manoel havia ensinado. Seu Manoel, quero que saiba que aprendi uma lição importante, disse Antônio. Nunca mais vou julgar alguém sem entender toda a história. Dona Francisca organizou uma homenagem oficial para Conceição na comunidade. Ela propôs que a pequena rua onde morava Manoel fosse nomeada Rua Dona Conceição Santos, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela mulher. A proposta foi aprovada unanimemente pelos moradores e encaminhada para a Prefeitura Municipal. É o mínimo que podemos fazer para honrar a memória dela, disse Dona Francisca. A iniciativa da mudança de nome da rua gerou uma mobilização maior na comunidade. Os moradores decidiram também instalar uma pequena placa comemorativa contando a história do projeto de drenagem desenvolvido por Conceição. Queremos que as futuras gerações
saibam que aqui morou uma mulher que usou sua inteligência para ajudar toda a comunidade, explicou um dos vizinhos. Rosângela, que havia retornado para São Paulo, decidiu pedir transferência para Belo Horizonte para ficar mais próxima do pai. Descobri coisas sobre nossa família que me fizeram repensar prioridades, explicou ela para o marido. Quero que nossos filhos cresçam conhecendo melhor a história dos avós, especialmente da avó Conceição. A decisão alegrou muito Manuel, que vinha se sentindo solitário. Sebastião também fez mudanças em sua vida profissional. Ele decidiu estudar sobre sistemas de drenagem e sustentabilidade ambiental para poder ajudar o pai a expandir o trabalho iniciado por Conceição. Quero me capacitar para dar continuidade ao legado da mãe, disse ele. Sinto que tenho uma responsabilidade agora. Manuel ficou orgulhoso da decisão do filho. Aparecida, que sempre morou mais próxima, intensificou suas visitas e passou a documentar sistematicamente todo o conhecimento que o pai havia absorvido de Conceição. Pai, precisamos preservar tudo que a mãe ensinou para o Senhor. Não pode se perder com o tempo, argumentou ela. Juntos, eles começaram a criar um manual mais detalhado sobre as técnicas desenvolvidas por Conceição. O trabalho de documentação revelou aspectos ainda mais impressionantes dos estudos de Conceição. Ela havia previsto não apenas o problema de drenagem da comunidade, mas também desenvolvido soluções para diferentes tipos de solo e topografia. Sua mãe pensou em aplicações para várias situações diferentes, descobriu Manuel ao revisar as anotações mais cuidadosamente. Um agrônomo da região tomou conhecimento do trabalho e visitou Manuel para entender melhor as técnicas. Ele ficou impressionado ao descobrir que Conceição havia desenvolvido métodos que preservavam a qualidade do solo enquanto resolviam problemas de drenagem. Este trabalho tem implicações muito além da engenharia hidráulica, observou o agrônomo. Ela pensou de forma holística, considerando todo o ecossistema local. A descoberta das implicações ambientais do trabalho de Conceição atraiu a atenção de pesquisadores de outras áreas. Um biólogo da universidade visitou a propriedade para estudar como o sistema de drenagem havia afetado a flora e fauna local. É impressionante, comentou ele. O sistema não apenas resolve o problema de alagamento, mas também criou microambientes que beneficiam a biodiversidade local. Essas descobertas adicionais elevaram ainda mais o reconhecimento do trabalho de Conceição. Uma revista científica nacional solicitou um artigo sobre o projeto, coautorado por Manuel e pelos pesquisadores que haviam estudado o sistema. Será a primeira vez que o nome de Conceição aparecerá em uma publicação científica, disse emocionado Manuel. Ela merece esse reconhecimento. A repercussão do artigo científico foi maior do que todos esperavam. Pesquisadores de outros estados começaram a contatar Manuel para conhecer melhor as técnicas desenvolvidas por Conceição. Uma universidade do Rio Grande do Sul convidou-o para uma conferência sobre soluções sustentáveis em comunidades rurais. O trabalho de vocês está inspirando projetos em todo o país, informou o organizador do evento. Manuel aceitou o convite para viajar ao Rio Grande do Sul, sua primeira viagem aérea aos 62 anos. Ele levou consigo o caderno original de Conceição e várias fotos do sistema implementado. Estou nervoso, confessou para Aparecida antes da viagem. Nunca imaginei que um dia falaria para pessoas de todo o Brasil sobre o trabalho da Conceição. Na conferência em Porto Alegre, Manuel se surpreendeu ao descobrir que sua história havia inspirado projetos similares em várias regiões. Uma engenheira do Ceará havia adaptado as técnicas de Conceição para solos áridos. Um agricultor de Santa Catarina havia implementado princípios similares para proteger plantações de enchentes. O trabalho de sua esposa está salvando culturas e protegendo famílias em todo o país, disse a coordenadora do evento. Durante a conferência, Manuel conheceu Maria Esperança, uma viúva de 65 anos de Pelotas que havia perdido o marido em um acidente há 2 anos. Ela estava presente porque desenvolvera um sistema de captação de água da chuva
baseado em princípios similares aos de Conceição. Meu marido sempre dizia que eu era teimosa demais, contou Maria. Depois que ele partiu, decidi usar essa teimosia para resolver o problema da seca na nossa região. A conversa com Maria Esperança tocou profundamente Manuel. Ela havia enfrentado desafios similares aos seus: família duvidando, vizinhos criticando, dificuldades financeiras. Mas quando você sabe que está fazendo a coisa certa para honrar quem você ama, não tem força no mundo que te pare, disse ela. Manuel sentiu que havia encontrado alguém que realmente entendia sua jornada. Os dois mantiveram contato após a conferência. Maria visitou Itabirito alguns meses depois para conhecer pessoalmente o sistema desenvolvido por Conceição. É impressionante como duas mulheres, em regiões tão diferentes, chegaram a soluções tão inteligentes, observou ela, estudando cuidadosamente cada detalhe do projeto. A visita foi o início de uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e experiências similares. A amizade com Maria trouxe uma nova perspectiva para a vida de Manuel. Eles começaram a colaborar no desenvolvimento de novos projetos, sempre baseados nos princípios estabelecidos por seus falecidos cônjuges. Não é sobre substituir quem perdemos, explicou Maria durante uma de suas conversas. É sobre honrar a memória deles, continuando o trabalho que começaram. Juntos, Manuel e Maria criaram uma pequena consultoria informal para ajudar comunidades rurais a desenvolver sistemas sustentáveis de gestão de água. Eles não cobravam pelos serviços, mas aceitavam contribuições voluntárias para cobrir custos de deslocamento. Nossa recompensa é ver famílias protegidas e comunidades melhoradas, dizia Manuel quando questionado sobre os honorários. A consultoria informal cresceu rapidamente. Prefeituras de vários municípios mineiros e gaúchos começaram a convidar a dupla para desenvolver projetos comunitários. Eles sempre trabalhavam juntos, Manuel aplicando os conhecimentos de Conceição e Maria, contribuindo com suas próprias descobertas sobre captação e conservação de água. Um ano após a implementação do primeiro sistema, a propriedade de Manuel havia se tornado um centro de estudos informal sobre soluções sustentáveis. Grupos de estudantes, pesquisadores e técnicos visitavam regularmente o local. Manuel e Aparecida construíram uma pequena sala de apresentações, onde o caderno de Conceição era exibido como uma peça de museu. A transformação da propriedade em centro de estudos trouxe benefícios econômicos inesperados para a família. As visitas técnicas geravam uma pequena renda através de palestras e consultoria. Mais importante ainda, o reconhecimento do trabalho de Conceição estava gerando oportunidades acadêmicas para os netos de Manuel. O neto mais velho conseguiu uma bolsa de estudos integral para a engenharia ambiental, inspirado pela história da avó. Rosângela, que havia se mudado para Belo Horizonte, passou a coordenar as atividades acadêmicas relacionadas ao projeto. Ela criou um arquivo digital com todas as anotações de Conceição, fotos da implementação e depoimentos dos envolvidos. Quero garantir que a história da nossa mãe seja preservada para as futuras gerações, explicou ela. Sebastião especializou-se em sistemas de drenagem sustentável e passou a trabalhar como consultor técnico da dupla formada por Manuel e Maria. Ele desenvolveu versões modernizadas das técnicas de Conceição, adaptando-as para diferentes realidades regionais. Estou aplicando conhecimento técnico formal ao trabalho prático que minha mãe desenvolveu, dizia ele com orgulho. 2 anos após a primeira implementação, a comunidade onde morava Manuel havia se tornado modelo nacional de sustentabilidade rural. A Rua Dona Conceição Santos recebia visitantes de todo o país, interessados em conhecer as técnicas desenvolvidas pela mulher que revolucionou a gestão de águas pluviais em comunidades rurais. A fama nacional trouxe também responsabilidades. Manuel foi convidado para participar de um programa de televisão sobre inovação e sustentabilidade. Inicialmente relutante em aparecer na mídia nacional, ele foi convencido pela família a aceitar. Pai, é uma oportunidade de mostrar para todo o Brasil o trabalho da mãe,
argumentou Aparecida. O programa de televisão teve repercussão inesperada. Manuel recebeu centenas de cartas e e-mails de pessoas de todo o país contando suas próprias histórias de superação e inovação. Uma carta em particular o emocionou profundamente. Era de uma viúva de 80 anos do interior da Bahia que havia desenvolvido um sistema de irrigação caseiro seguindo princípios similares aos de Conceição. As cartas e e-mails mostraram a Manuel que a história de Conceição havia tocado pessoas muito além do que ele imaginava. Sua esposa se tornou símbolo de como a sabedoria prática pode resolver problemas reais, escreveu um professor universitário. Ela representa todas as mulheres brasileiras que usam sua inteligência para melhorar a vida de suas comunidades. O reconhecimento nacional culminou com um convite para Manuel participar de uma conferência internacional sobre sustentabilidade em comunidades rurais, realizada em Brasília. Representantes de vários países estavam interessados em conhecer as técnicas desenvolvidas por Conceição. Será a primeira vez que o trabalho da sua mãe será apresentado para um público internacional, informou o organizador. Na conferência internacional, Manuel apresentou o trabalho de Conceição para delegados de mais de 30 países. Ele começou sua apresentação dizendo: "Não sou engenheiro, não sou cientista. Sou apenas um homem que teve o privilégio de ser casado com uma mulher extraordinária, que usou sua inteligência para ajudar nossa comunidade." A humildade e sinceridade de suas palavras impressionaram profundamente a audiência. Um delegado da França comentou que o trabalho de Conceição exemplificava perfeitamente o conceito de tecnologia apropriada, soluções simples, eficientes e adaptadas à realidade local. Um representante da Índia disse que gostaria de implementar técnicas similares em comunidades rurais de seu país. Um técnico da África do Sul pediu autorização para traduzir o manual desenvolvido por Manuel e sua família. O interesse internacional pelo trabalho de Conceição gerou convites para projetos de cooperação técnica. Manuel foi convidado para viajar a países africanos para ensinar as técnicas desenvolvidas por sua esposa. Embora honrado com os convites, ele decidiu declinar devido à idade e preferiu focar em treinar outros técnicos para representá-lo internacionalmente. A decisão de treinar outros profissionais para disseminar o trabalho de Conceição resultou na criação da Escola Conceição Santos de Tecnologia Apropriada, um centro de treinamento informal que funciona na propriedade da família. Técnicos de todo o país vêm aprender as metodologias desenvolvidas pela mulher e adaptá-las para suas respectivas regiões. A escola informal atraiu a atenção de organizações não governamentais e agências de desenvolvimento. Uma fundação internacional ofereceu financiamento para formalizar o centro de treinamento e expandir suas atividades. Manuel aceitou o apoio, mas fez questão de manter o caráter comunitário e acessível do projeto. Com o apoio da Fundação Internacional, a Escola Conceição Santos se tornou referência em tecnologia apropriada para a gestão de águas. O currículo incluía não apenas as técnicas desenvolvidas por Conceição, mas também metodologias criadas por outros inovadores rurais descobertos através da rede de contatos estabelecida por Manuel e Maria Esperança. 3 anos após a primeira implementação do sistema, Manuel recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo trabalho desenvolvido. Durante a cerimônia, ele fez questão de dedicar o prêmio integralmente à memória de Conceição. "Este reconhecimento pertence a ela", disse ele. "Eu fui apenas o instrumento que colocou em prática a visão dela." A cerimônia na Assembleia Legislativa foi prestigiada por toda a família, vizinhos da comunidade e técnicos que haviam trabalhado com Manuel ao longo dos anos. Antônio Pereira, o vizinho que inicialmente havia chamado Manuel de louco, fez um depoimento emocionante sobre como havia aprendido a não julgar as pessoas sem conhecer toda a história. "Seu Manuel me ensinou que sabedoria não tem idade, não tem diploma, não tem gênero", disse Antônio durante seu depoimento. Dona Conceição era uma mulher simples aos olhos de quem não sabia olhar direito, mas ela era uma cientista, uma inovadora,
uma mulher que usou sua inteligência para fazer a diferença. O depoimento arrancou lágrimas de todos os presentes. Dona Francisca, que havia organizado as primeiras homenagens comunitárias para Conceição, também falou na cerimônia. Aprendi que às vezes as pessoas mais extraordinárias estão bem ao nosso lado, fazendo coisas extraordinárias, e nós não percebemos, disse ela. Dona Conceição passou décadas observando, estudando, planejando. E quando chegou a hora certa, deixou um presente para todos nós. O filho mais velho de Rosângela, que havia sido inspirado pela história da avó a estudar engenharia ambiental, já estava no 3º ano da faculdade e desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre sistemas de drenagem sustentável em comunidades rurais. Quero continuar o trabalho da avó, disse ele durante a cerimônia. Ela abriu um caminho que agora cabe à nossa geração expandir. A neta mais nova, que estava começando o ensino médio, também foi influenciada pela história de Conceição. Ela decidiu focar seus estudos em ciências ambientais e sustentabilidade. Vó me ensinou que uma pessoa pode fazer a diferença se estudar muito e aplicar o conhecimento para ajudar os outros, disse a jovem. Manuel se orgulhava de ver o legado da esposa inspirando as novas gerações da família. Maria Esperança, que havia se tornado uma parceira inseparável nos projetos, foi convidada para falar sobre a importância da colaboração entre diferentes regiões. Conceição e meu marido nunca se conheceram em vida, disse ela, mas seus trabalhos se encontraram através de nós. Isso mostra que boas ideias não têm fronteiras e pessoas que querem fazer o bem sempre encontram formas de trabalhar juntas. Após a cerimônia oficial, a família organizou uma festa na comunidade para celebrar com todos os vizinhos e amigos que haviam acompanhado a jornada. A festa foi realizada no terreno onde tudo começou, ao lado dos canais de drenagem que agora eram admirados por visitantes de todo o mundo. As mesmas mangueiras que antes causavam estranheza, agora eram símbolos de inovação e perseverança. Durante a festa, Sebastião anunciou que havia sido aprovado em um mestrado em engenharia hidráulica, onde desenvolveria sua dissertação sobre sistemas de drenagem comunitária baseados no trabalho de Conceição. Quero que o nome da nossa mãe entre para a literatura científica oficial, declarou ele. Ela merece ser reconhecida não apenas como uma inovadora prática, mas também como uma teórica competente. Aparecida aproveitou a ocasião para apresentar o livro que estava escrevendo sobre a história de Conceição e Manuel. Quero que as pessoas conheçam não apenas o projeto técnico, mas também a história humana por trás dele, explicou ela. É uma história de amor, perseverança e fé na capacidade humana de encontrar soluções para os problemas. O livro seria publicado por uma editora universitária interessada em histórias de inovação social. Rosângela anunciou a criação de um documentário sobre a história da família, que estava sendo produzido por estudantes de comunicação social da UFMG. Queremos registrar não apenas o aspecto técnico do projeto, mas principalmente o aspecto humano, explicou ela. É importante mostrar que inovação não acontece apenas em laboratórios ou grandes empresas. Acontece também na cozinha das nossas casas, nos estudos silenciosos de pessoas determinadas. O documentário seria exibido em festivais de cinema e usado como material educativo em escolas e universidades. Os estudantes responsáveis pela produção ficaram impressionados com a riqueza da história e decidiram expandir o projeto original. Esta não é apenas a história de um sistema de drenagem, disse a diretora do documentário. É a história de como uma mulher usou sua inteligência e seu amor pela comunidade para deixar um legado duradouro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante a festa, vários moradores da comunidade compartilharam suas próprias lembranças de Conceição. Muitos revelaram aspectos de sua personalidade que haviam passado despercebidos na época. Uma vizinha contou que Conceição sempre perguntava sobre problemas de alagamento em outras casas. Outro vizinho lembrou que ela costumava caminhar pela comunidade após as chuvas, observando atentamente como a água se comportava.
Agora entendemos que Dona Conceição não estava apenas passeando, disse um dos vizinhos. Ela estava fazendo pesquisa de campo, estava coletando dados para desenvolver uma solução que beneficiasse todos nós. As revelações mostraram que Conceição havia dedicado anos de observação sistemática antes de desenvolver seu projeto final. Um momento particularmente emocionante da festa foi quando Manuel abriu pela primeira vez o caderno de Conceição para toda a comunidade ver. Ele passou de mão em mão, e cada pessoa pode observar a caligrafia cuidadosa, os desenhos precisos e os cálculos detalhados. É impressionante ver como ela pensou em tudo, comentou um vizinho. Cada linha deste caderno mostra o amor que ela tinha por todos nós. A professora aposentada da escola local, que havia conhecido Conceição durante muitos anos, fez uma observação que tocou profundamente todos os presentes. Conceição sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas de muita observação, disse ela. Agora entendemos que seu silêncio não era timidez, era concentração. Ela estava sempre estudando, sempre aprendendo, sempre pensando em como ajudar. Ao final da festa, Manuel fez um breve discurso agradecendo a todos pelo apoio ao longo da jornada. Quando comecei a bombear água ao redor desta casa, muitos de vocês pensaram que eu estava louco, disse ele com um sorriso. E eu entendo perfeitamente por que pensaram isso. Mas aprendi uma lição importante. Às vezes precisamos ter coragem de parecer loucos para honrar quem amamos e fazer o que é certo. Conceição me ensinou que conhecimento sem aplicação é inútil, continuou Manuel. Ela poderia ter guardado todas aquelas descobertas para si mesma, ou compartilhado apenas comigo. Mas ela pensou na comunidade inteira, pensou nas futuras gerações, pensou em pessoas que nem conhecia, mas que poderiam se beneficiar do trabalho dela. Suas palavras foram recebidas com aplausos emocionados. Espero que todos vocês levem uma lição desta história, concluiu Manuel. Nunca subestimem o poder de uma pessoa determinada. Nunca julguem alguém sem conhecer toda a história. E, principalmente, nunca tenham medo de apoiar uma ideia que parece estranha, mas que vem de alguém que vocês conhecem e respeitam. Às vezes, a loucura de hoje é a sabedoria de amanhã. Nos meses seguintes à festa, a história de Conceição e Manuel continuou se espalhando. O documentário foi selecionado para vários festivais de cinema, ganhando prêmios de melhor documentário brasileiro em 2 ocasiões. O livro de Aparecida foi bem recebido pela crítica e se tornou leitura obrigatória em cursos de engenharia social e desenvolvimento comunitário de várias universidades. A Escola Conceição Santos de Tecnologia Apropriada recebeu reconhecimento oficial do Ministério da Educação como Centro de Extensão Comunitária. O reconhecimento trouxe recursos adicionais para expandir as atividades e formalizar os cursos oferecidos. Manuel foi nomeado diretor honorário da escola, mas preferiu manter-se como instrutor prático, ensinando as técnicas que havia aprendido com Conceição. Maria Esperança mudou-se definitivamente para Minas Gerais para trabalhar em tempo integral na escola. Ela e Manuel desenvolveram uma metodologia de ensino que combinava teoria técnica com experiência prática, sempre enfatizando a importância de adaptar soluções às realidades locais. Não ensinamos receitas prontas, explicava Maria. Ensinamos princípios que podem ser adaptados para diferentes situações. A metodologia desenvolvida por eles foi adotada por várias universidades como exemplo de ensino prático em engenharia social. Estudantes de todo o país começaram a fazer estágios na escola, aprendendo não apenas sobre sistemas de drenagem, mas também sobre como desenvolver soluções sustentáveis em parceria com comunidades locais. O neto de Manuel completou sua graduação em engenharia ambiental, com uma monografia sobre os impactos sociais dos sistemas de drenagem comunitária desenvolvidos por sua avó. O trabalho foi publicado em uma revista científica internacional, marcando a primeira vez que o nome de Conceição Santos apareceu como referência em uma publicação acadêmica formal. É a realização de um sonho, disse Manuel ao ver o artigo publicado. Sebastião defendeu seu mestrado com uma dissertação intitulada
Conceição Santos e a Revolução Silenciosa da Hidráulica Popular. O trabalho documentou não apenas os aspectos técnicos do sistema desenvolvido por sua mãe, mas também analisou o impacto social e econômico da tecnologia apropriada em comunidades rurais. A dissertação foi transformada em livro e se tornou referência nos estudos sobre inovação social no Brasil. 5 anos após a primeira implementação do sistema, a comunidade onde morava Manuel havia se tornado o primeiro distrito de tecnologia apropriada, oficialmente reconhecido pelo Estado de Minas Gerais. O título trouxe benefícios fiscais para os moradores e atraiu investimentos em infraestrutura sustentável para toda a região. A transformação da comunidade atraiu a atenção de pesquisadores internacionais interessados em estudar modelos de desenvolvimento sustentável baseados em conhecimento local. Uma equipe da Universidade de Cambridge visitou a região para desenvolver um estudo de caso sobre inovação social em comunidades rurais. O estudo foi posteriormente publicado em várias línguas e usado como exemplo em universidades de todo o mundo. O reconhecimento internacional culminou com a inclusão da história de Conceição Santos no catálogo da Unesco sobre Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Embora a tecnologia desenvolvida por ela fosse simples, seu valor cultural e social foi reconhecido como exemplo da capacidade humana de inovação e solidariedade. Conceição representa milhões de mulheres anônimas que usam sua inteligência para melhorar a vida de suas comunidades, declarou o representante da Unesco. A inclusão no catálogo da Unesco trouxe visibilidade global para a história. Convites para conferências internacionais chegavam regularmente, mas Manuel, agora com 67 anos, preferia focar em formar novos instrutores para representá-lo. Meu papel é garantir que o conhecimento de Conceição seja preservado e transmitido, dizia ele. Não preciso viajar o mundo inteiro para isso. Posso fazer isso aqui mesmo, em casa. A decisão de Manuel de focar na formação local gerou frutos inesperados. Ex-alunos da escola espalharam as técnicas de Conceição por todo o Brasil e vários países da América Latina. Uma rede informal de multiplicadores Conceição Santos foi estabelecida, conectando inovadores rurais de diferentes regiões que aplicavam princípios similares em suas comunidades. A rede de multiplicadores organizou o primeiro Encontro Internacional de Tecnologia Apropriada Conceição Santos, realizado na própria comunidade onde tudo começou. Participantes de 15 países se reuniram para compartilhar experiências e desenvolver novas aplicações dos princípios estabelecidos por Conceição. O evento foi transmitido ao vivo pela internet, alcançando milhares de pessoas em todo o mundo. Durante o encontro internacional, Manuel foi surpreendido com a apresentação de um documentário produzido por participantes de vários países, mostrando como as técnicas de Conceição haviam sido adaptadas em diferentes contextos culturais e geográficos. Uma comunidade do Peru desenvolveu sistemas de captação de água baseados nos princípios dela. Uma aldeia em Bangladesh criou métodos de drenagem para áreas sujeitas a monções. Um povoado do Senegal adaptou as técnicas para conservação de água em regiões áridas. Conceição nunca imaginou que seu trabalho chegaria tão longe, disse Manuel, visivelmente emocionado ao assistir ao documentário. Ela estava apenas tentando resolver um problema local, mas criou princípios que podem ajudar pessoas em todo o mundo. É impressionante como uma ideia simples, baseada no amor pela comunidade, pode se transformar em algo tão grande. Maria Esperança, que havia se tornado não apenas parceira profissional, mas também companheira de vida de Manuel, destacou a importância do aspecto humano da história. O que torna o trabalho de Conceição especial não é apenas a eficiência técnica, disse ela durante o encontro. É o fato de ter sido desenvolvido com amor para resolver problemas reais de pessoas reais. Essa é a essência da verdadeira inovação. O encontro internacional resultou na criação da Fundação Conceição Santos para a Tecnologia Apropriada, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a promover inovação social
em comunidades rurais de todo o mundo. Manoel foi nomeado presidente honorário da fundação, mas insistiu que as decisões operacionais fossem tomadas por um conselho de representantes das comunidades beneficiadas. A fundação estabeleceu critérios específicos para apoiar projetos. Deveriam ser baseados em conhecimento local, usar recursos disponíveis na região, envolver ativamente a comunidade no desenvolvimento e implementação e ter potencial para ser replicados em outras localidades com condições similares. Queremos apoiar mais pessoas como Conceição, explicou a coordenadora da fundação. Pessoas que usam sua inteligência prática para resolver problemas reais. 10 anos após a primeira implementação do sistema de drenagem, a história de Conceição e Manoel havia inspirado centenas de projetos similares em dezenas de países. A pequena casa de madeira, onde tudo começou, se transformou em um centro de peregrinação para inovadores sociais de todo o mundo. Visitantes chegavam diariamente para conhecer o local onde uma mulher simples havia revolucionado o conceito de tecnologia apropriada. Manoel, agora com 72 anos, continuava recebendo os visitantes pessoalmente, sempre carregando o caderno original de Conceição. Cada pessoa que conhece esta história leva um pouco da sabedoria dela para sua própria comunidade, dizia ele. É assim que o trabalho de Conceição continua crescendo, de coração em coração, de comunidade em comunidade. A neta de Manoel, que havia sido inspirada pela história da avó a estudar ciências ambientais, completou seu doutorado com uma tese sobre inovação social e sustentabilidade, o legado de Conceição Santos. Aos 25 anos, ela foi contratada como pesquisadora principal da ONU para um projeto global de tecnologia apropriada em comunidades vulneráveis. Vó abriu o caminho, disse ela. Agora cabe à minha geração expandir esse caminho. Sebastião estabeleceu uma empresa de consultoria especializada em sistemas de drenagem sustentável, sempre usando os princípios desenvolvidos por sua mãe como base para projetos mais complexos. A empresa trabalhava principalmente com prefeituras e organizações não governamentais, desenvolvendo soluções acessíveis para comunidades de baixa renda. Não fazemos projetos caros e complicados, explicava ele. Fazemos projetos eficientes que as próprias comunidades podem manter e replicar. Aparecida lançou seu segundo livro, uma biografia completa de Conceição, que incluía entrevistas com dezenas de pessoas que haviam conhecido sua mãe ao longo da vida. O livro revelou aspectos surpreendentes da personalidade de Conceição, mostrando que sua paixão por observação e análise sistemática se manifestava em várias áreas da vida. Mãe era uma cientista nata, concluiu Aparecida. Ela aplicava método científico em tudo, desde receitas de cozinha até projetos de engenharia. Rosângela criou um instituto de documentação da história de inovadores sociais brasileiros, usando a história da mãe como modelo para identificar e preservar outras experiências similares. O instituto descobriu dezenas de casos de pessoas comuns que haviam desenvolvido soluções extraordinárias para problemas locais. Brasil está cheio de conceições anônimas, dizia Rosângela. Nosso trabalho é encontrá-las e dar-lhes o reconhecimento que merecem. O Instituto de Rosângela estabeleceu parceria com universidades de todo o país para identificar e estudar inovadores sociais em diferentes regiões. O trabalho revelou uma riqueza impressionante de conhecimento prático, desenvolvido por pessoas comuns em comunidades rurais e urbanas. Descobrimos que inovação social é muito mais comum do que imaginávamos, relatou um dos pesquisadores. O que faltava era reconhecimento e sistematização desse conhecimento. A rede de pesquisadores identificou padrões interessantes nas inovações sociais brasileiras. Muitas eram desenvolvidas por mulheres, geralmente em resposta a problemas concretos enfrentados por suas famílias ou comunidades. A maioria combinava conhecimento tradicional com observação científica informal. E quase todas tinham potencial para ser adaptadas e replicadas em outros contextos. Um dos casos mais impressionantes descobertos pela rede
foi o de uma costureira aposentada do interior do Ceará que havia desenvolvido um sistema de ventilação natural para casas populares, reduzindo significativamente a temperatura interna sem uso de energia elétrica. É o mesmo padrão, observou um pesquisador. Observação cuidadosa, experimentação prática, aplicação para benefício comunitário. Conceição não era exceção. Ela era exemplo de um tipo de inteligência muito comum no Brasil, mas raramente reconhecida. 15 anos após o início da história, Manoel foi convidado para receber uma homenagem especial na sede da ONU em Nova York. Aos 77 anos, ele fez sua primeira viagem internacional, acompanhado por Maria Esperança e toda a família. A homenagem reconhecia o impacto global do trabalho, iniciado por Conceição e continuado por ele. Na cerimônia da ONU, Manoel fez um discurso que foi considerado um dos mais tocantes da história da organização. Minha esposa Conceição nunca saiu de nossa pequena comunidade rural em Minas Gerais, disse ele. Mas suas ideias viajaram o mundo e estão ajudando pessoas que ela nunca poderia imaginar. Isso mostra que não precisamos ser famosos ou poderosos para fazer a diferença. Precisamos apenas ter coragem de usar nossa inteligência para ajudar quem está ao nosso lado. Quando voltei a bombear água ao redor de nossa casa há 15 anos, os vizinhos me chamaram de louco, continuou Manoel. Eles não sabiam que eu estava implementando o sonho de uma mulher extraordinária. Não sabiam que estava plantando uma semente que cresceria muito além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Hoje entendo que, às vezes, é preciso parecer louco para fazer a coisa certa. O discurso de Manoel foi transmitido ao vivo para todo o mundo e se tornou viral nas redes sociais. Frases como coragem de parecer louco para fazer a coisa certa e não precisamos ser famosos para fazer a diferença foram compartilhadas milhões de vezes. A história de Conceição e Manoel se tornou símbolo global de como pessoas comuns podem criar soluções extraordinárias. Após a cerimônia na ONU, Manoel e Maria visitaram algumas das comunidades internacionais que haviam adaptado as técnicas de Conceição. Em cada local, eles foram recebidos como celebridades, mas sempre faziam questão de destacar que o mérito pertencia às próprias comunidades que haviam tido coragem de implementar e adaptar as ideias. Uma visita particularmente emocionante foi a uma comunidade rural na Guatemala, onde mulheres indígenas haviam desenvolvido um sistema de captação e drenagem de água baseado nos princípios de Conceição, mas adaptado às tradições locais. É impressionante ver como a sabedoria não tem fronteiras, comentou Maria. Essas mulheres nunca conheceram Conceição, mas pensam como ela. De volta ao Brasil, Manoel encontrou sua comunidade completamente transformada. O que antes era um pequeno distrito rural havia se tornado um centro de referência internacional em sustentabilidade. A infraestrutura havia sido modernizada, mas preservando o caráter comunitário e acolhedor que sempre caracterizou o local. A casa onde Conceição havia desenvolvido seus estudos foi transformada em museu, mas Manoel continuou morando na propriedade, agora em uma casa nova construída ao lado da original. Ele fazia questão de receber pessoalmente os visitantes mais importantes, sempre compartilhando histórias sobre a personalidade e a dedicação de sua falecida esposa. Aos 80 anos, Manoel publicou suas memórias em um livro intitulado O Homem que Aprendeu a Ouvir a Água. O livro combinava a história técnica do projeto com reflexões profundas sobre amor, perda, perseverança e o poder transformador da confiança. Aprendi que amar alguém significa confiar completamente em sua sabedoria, escrevia ele. Mesmo quando todo mundo duvida, mesmo quando parece loucura. O livro de memórias se tornou best-seller internacional, traduzido para mais de 20 idiomas. Leitores de todo o mundo se identificaram com a história de um amor que transcendeu a morte através da confiança e da ação. Esta não é apenas a história de um sistema de drenagem, escreveu um crítico literário. É a história de como o amor verdadeiro pode mudar o mundo. Maria Esperança, agora com 85 anos, continuou trabalhando na Escola de Tecnologia Apropriada, formando novos instrutores
e desenvolvendo metodologias inovadoras. Ela e Manuel se tornaram o casal mais respeitado da região, exemplo de como duas pessoas que haviam perdido seus primeiros companheiros poderiam encontrar nova felicidade compartilhando propósitos comuns. A Escola Conceição Santos havia se tornado universidade reconhecida pelo Ministério da Educação, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação em tecnologia apropriada e desenvolvimento sustentável. Estudantes de dezenas de países vinham estudar no local onde tudo começou, aprendendo não apenas técnicas específicas, mas principalmente a filosofia de inovação baseada em amor pela comunidade. Os filhos de Manuel, agora todos profissionalmente estabelecidos em áreas relacionadas ao trabalho iniciado pela mãe, continuaram expandindo o legado familiar. Sebastião havia se tornado referência internacional em hidráulica popular. Aparecida era considerada a principal biógrafa de inovadores sociais brasileiros. Rosângela coordenava uma rede internacional de documentação de conhecimento tradicional. Os netos de Manuel, inspirados pela história da avó, escolheram carreiras que permitissem dar continuidade ao trabalho familiar. O mais velho se tornou engenheiro ambiental especializado em comunidades rurais. A neta se especializou em políticas públicas para a sustentabilidade. O neto mais novo optou por estudar comunicação social para documentar histórias de inovadores sociais ao redor do mundo. 20 anos após aquela primeira manhã, quando Manuel havia ligado a mangueira e começado a bombear água ao redor da casa, a pequena comunidade rural de Itabirito havia se tornado modelo mundial de desenvolvimento sustentável baseado em conhecimento local. O que começou com uma mulher observando cuidadosamente o comportamento da água se transformou em um movimento global de valorização da inteligência prática. A história de Conceição e Manuel provou que inovação não depende de recursos financeiros ou tecnologia sofisticada. Depende de observação cuidadosa, pensamento sistemático, coragem para implementar ideias que parecem estranhas e, principalmente, amor genuíno pela comunidade. Conceição nos ensinou que todos têm capacidade de ser inovadores, dizia Manuel em suas palestras finais. Basta ter coragem de observar os problemas ao nosso redor e determinação para encontrar soluções. O legado de Conceição transcendeu amplamente os aspectos técnicos de seu trabalho. Ela se tornou símbolo de como pessoas comuns podem fazer contribuições extraordinárias para suas comunidades e para o mundo. Sua história inspirou políticas públicas de valorização do conhecimento tradicional, programas universitários de extensão comunitária e movimentos sociais de democratização da ciência e tecnologia. Antônio Pereira, o vizinho que havia chamado Manuel de louco no primeiro dia, tornou-se um dos maiores defensores e divulgadores da história. Aos 90 anos, ele ainda recebia visitantes e contava com orgulho como havia testemunhado o nascimento de uma revolução silenciosa. Aprendi que nunca devemos julgar o que não entendemos, dizia ele, e, principalmente, nunca devemos subestimar a sabedoria de quem amamos nossa comunidade. A transformação da percepção de Antônio simbolizava a mudança mais ampla que a história havia provocado. Comunidades rurais de todo o mundo começaram a valorizar mais o conhecimento local e a observação cuidadosa dos mais velhos. Universidades estabeleceram programas de diálogo com saberes tradicionais. Empresas de tecnologia criaram departamentos dedicados a soluções apropriadas para comunidades de baixa renda. Fim da história. Então, querido ouvinte, o que você achou desta incrível jornada de Manuel e Conceição? Uma história que nos ensina que o amor verdadeiro transcende até mesmo a partida física e que a sabedoria pode vir dos lugares mais simples. Conta para nós nos comentários qual parte mais te emocionou e se conhece alguma história parecida. Se gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias tocantes como esta. Sua participação é fundamental para continuarmos compartilhando essas narrativas que aquecem o coração.